Olá, estamos aqui numa Hora do Agronegócio, na Rede Jovem Pan, TV Jovem Pan, redes sociais da Jovem Pan. E um prazer muito grande em receber hoje aqui Elmar Novak. Elmar Novak é o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nascido em Cascavel, no Paraná, e formado lá pelas bandas de Várzea Grande, no Mato Grosso. E hoje é o secretário executivo do MAPA e, neste momento dessa entrevista, nosso ministro da Agricultura interino. Elmar, muito bem-vindo à Jovem Pan, muito obrigado. Eu que agradeço a acolhida, quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, cumprimentar você pela ideia desse programa, cumprimentar a Jovem Pan, porque nós precisamos elevar as informações de qualidade ao público. Isso faz toda a diferença, exatamente. E falar muito com a cidade, exatamente. Né? É muito importante. Elmar, principais feitos deste ministério ao qual você está engajado, do ministro Blário, quais são, o que você considera, estamos chegando ao fim deste governo, daqui a pouco vamos falar do novo, do governo Bolsonaro aí pela frente, mas o que você considera que foram os 3, 4 principais feitos deste ministério? Olha, eu diria que o maior paradigma que nós quebramos foi fazer com que a gestão ela tirasse o foco dos processos, dos procedimentos e focasse nos resultados finais. E aí nós estabelecemos uma meta clara. Quando chegamos lá, reunimos com a equipe, o ministro Blário Maggi fez um questionamento assim bastante salutar. O que nós queremos com o Ministério da Agricultura? Aonde nós queremos chegar? Aqueles que não sabem onde quer chegar, qualquer caminho está correto, nenhum deles levará a lugar algum, né? Então, o primeiro passo foi estabelecer uma meta. Nós queremos aumentar a nossa participação no mercado internacional. Queremos sair de quase 7% para 10% do mercado. Isso significa mais 30 bilhões de dólares na economia do país, gerando renda, gerando emprego, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E quando se fala em exportação, é dinheiro na veia da economia. Então, isso faz toda a diferença. Para chegar lá, que é uma meta bastante ousada, difícil, mas possível, nós traçamos uma estratégia, que foi o Plano Agro Mais. O Plano Agro Mais, que é um plano de modernização e de desburocratização do Ministério da Agricultura, já resolveu em pouco mais de 2 anos mais de 1.050 problemas que atormentavam o setor produtivo. E esse plano não tem nada de extraordinário, Tejão, é um plano simples, onde nós apenas fizemos as perguntas certas, chamamos o setor produtivo, aqui representado pelas entidades, e perguntamos aonde o Estado atrapalha o desenvolvimento do setor. Porque para nós não vale aquela de que o Estado, se não atrapalhar, já ajuda. Além de não atrapalhar, nós temos que estimular o crescimento, o desenvolvimento, e foi isso que nós fizemos. Ao ouvir as demandas do setor produtivo, aquilo que não colocava em risco a saúde sanitária, a saúde da população, a segurança sanitária ou fitossanitária, nós resolvemos. Então, com muita determinação e vontade política, nós acabamos com uma série de burocracias que não eram necessárias, acabamos com o retrabalho, fazendo com que os processos fossem mais céleres, mais fáceis, porque nós sabemos também que o excesso burocrático gera um tipo de corrupção muito comum, né? Se cria dificuldade para negociar facilidade. Então, nós partimos da premissa que era necessário simplificar os processos e dar o máximo de transparência aos processos. Então, esse Plano Agro Mais talvez seja o carro-chefe da gestão do ministro Blário Maggi, da nossa gestão, e que fez toda a diferença na ponta. Estudos indicam que mais de 2,5 bilhões serão economizados por ano, fazendo com que o nosso produtor ganhe em competitividade. Era um dinheiro que iam para os ralos da incompetência, da burocracia, da ineficiência e que volta agregando valor ao produto. É um enxugamento da burocracia do Estado. Exato. Você enxuga isto, né? E você estimula o empreendedor. Não há dúvida. E assim, Tejão, tem algumas questões que são... Eu só vou citar uns exemplos para que as pessoas percebam como é necessário uma mudança de cultura interna também. Algumas questões que nós mudamos foram bastante simples. Por exemplo, a temperatura de congelamento da carne suína. O Brasil exigia menos 18, o mundo inteiro exigia menos 12. E quando chegou para nós esse pleito, para mudar isso, para que a gente pudesse entrar num compasso com o que acontecia no mundo, a primeira questão é a gente falar, olha, se nós estamos exigindo mais, deve haver uma particularidade nisso. Chamamos a equipe, conversamos, ouvimos e demos um prazo para que eles nos trouxessem um retorno disso. Se havia a possibilidade de alterar isso sem nenhum prejuízo à qualidade do produto, à segurança sanitária. Enfim, passados uns dias, nos trouxeram a resposta, que só poderia ter havido um erro de
datilografia. Mas era um erro que tinha acontecido há 20 anos e que só depois que nós implementamos o Plano Agro Mais, esse problema chegou à nossa mesa e numa canetada nós resolvemos. Depois recebi a visita do setor dizendo que só aquela medida geraria em economia algo em torno de 250 milhões de reais por ano para o setor. Olha, é genial. O que tem de coisa que a gente pode consertar com a inteligência do bom diálogo. A meta tem um objetivo, aliás, parabéns, eleve o parabéns ao ministro Blairo, ele foi um grande vendedor do país. Isso, é uma personalidade de vendas e nós temos que ter homens e mulheres de venda. Essa ideia da desburocratização, sem dúvida, é um feito marcante. Vivemos alguns traumas, né? Sim, não há dúvida. A carne fraca, a greve dos caminhoneiros. Como isto foi tratado, contornado no Ministério? Veja que nós temos que aproveitar também as dificuldades para que a gente crie dali oportunidades de fazer mudanças que dentro de um fluxo normal a gente teria dificuldades de implementar. A Operação Carne Fraca, que foi uma operação que tinha por objetivo coibir desvios de conduta de servidores do Ministério da Agricultura, acabou colocando em xeque o produto brasileiro, a qualidade do que nós fazemos aqui no Brasil. Isso trouxe um dano terrível à nossa imagem, a imagem do setor produtivo, a imagem dos produtos, e trouxe uma consequência tremenda em relação aos mercados internacionais. E que nós tentamos e fizemos todo o enfrentamento com muita transparência para mostrar que eram fatos isolados. Porém, naquele momento nós percebemos que era necessário avançar. Daí, nós colocamos em prática o compliance do Ministério da Agricultura. Nós somos o primeiro ministério, nós somos o primeiro órgão de governo com atividade finalística a ter um compliance, que é um programa de governo com foco anticorrupção. Esse compliance está em andamento, nós criamos o Código de Ética dos servidores, o Código de Conduta, e nós começamos a verificar aonde estavam as vulnerabilidades do Ministério. Quais eram os pontos que poderiam gerar corrupção. Além daqueles internos, quando se fala de contratação, quando se fala de licitação, de fazer os ajustes internos, ou seja, aquele que contrata não é o mesmo que recebe, que não é o mesmo que paga, ou seja, fazer aquela separação, criar comitês de conformidade. Além disso, nós fomos olhar para a ponta, aonde existe risco de corrupção. E nós percebemos que existe o risco de corrupção, por exemplo, lá na ponta, no trabalho de fiscalização. Então, nós começamos a olhar, por exemplo, quando se faz a fiscalização, é possível que a alta gestão do Ministério acompanhe? E nós percebemos que o nosso sistema era falho. Se o fiscal fizesse uma notificação e depois ele retirasse aquela notificação do sistema, não ficava rastro. Então, nós começamos a corrigir disso, abrimos uma auditoria que está analisando algo em torno de 45 milhões de notificações lançadas, sumiram do sistema e não tiveram justificativa. Então, nós fizemos auditoria para apurar o que de fato aconteceu e já corrigimos no sistema. Percebemos, por exemplo, que nós temos fiscais que estão há muito tempo nos frigoríficos, no mesmo frigorífico, 15, 20, 25 anos. Não que isso gere desvios de conduta, mas com muito tempo num determinado lugar, você cria laços, você cria vínculos, você acaba não dando muita atenção a alguns procedimentos. Exato. Então, nós percebemos que é necessário fazer um rodízio. Isso tudo vai tirar um pouco alguns da zona de conforto. Mas, no final, eu tenho absoluta certeza e convicção que a grande maioria dos servidores do Ministério da Agricultura, que é completamente comprometido com o país, vai entender e vai apoiar, como nós temos recebido diversas manifestações de apoio. Então, percebemos essas vulnerabilidades, estamos montando agora auditorias volantes para chegar de modo inopinado, sem avisar, fazendo auditoria nos CIFs do Brasil inteiro. Então, vai verificar se está em conformidade, se a empresa está cumprindo com as suas obrigações e se o fiscal que está lá está de fato olhando. Então, esse compliance do Ministério da Agricultura, eu tenho certeza que fará toda a diferença no futuro. E nós fomos além, nós percebemos que não bastava o Ministério da Agricultura ter o seu programa de compliance com foco anticorrupção.
era necessário que as empresas também tivessem o seu compliance alinhados com o nosso. Por isso, nós sugerimos um pacto pela integridade do setor produtivo brasileiro. E várias empresas se apresentaram, estão hoje com o seu compliance em andamento, alinhados com o nosso, e nós vamos agora, em dezembro, premiar as primeiras empresas que têm o seu programa de compliance completo, que demonstrem sustentabilidade e responsabilidade social, e nós vamos dar a eles um selo do Agro Mais Integridade. Esse selo poderá ser usado no marketing dos produtos, poderá ser usado no mercado interno e no mercado internacional. E nós entendemos que o que hoje vai ser um diferencial, num futuro breve, será requisito de mercado. Porque o consumidor está cada vez mais exigente, quer saber se os produtos estão sendo produzidos com qualidade, com sustentabilidade, se as empresas cumprem de fato com as regras éticas. E isso fará toda a diferença para o futuro. Elmar Novak, neste momento, ministro interino da Agricultura, secretário executivo do Ministério. Uma informação esta de um compliance muito importante para os nossos consumidores finais dos alimentos, porque é sempre uma questão, é seguro o alimento brasileiro, etc. E essa ideia do compliance é ótima. E quando você envolve as empresas, fantástico, porque você criaria um compromisso, né, de uma tolerância zero com relação e passa a ser requisito de todos os clientes internacionais e nacionais. A greve dos caminhoneiros foi tratada, muita gente não gostou da forma como ela terminou sendo tratada, com a tabela, etc. Qual é a sua perspectiva? Você acha que resolvemos o assunto ou você acha que isso aqui retornará? Olha, quando começou esse movimento e nós começamos a receber rumores, nós montamos uma equipe e acionamos todas as superintendências do Ministério da Agricultura nos estados para que acompanhassem e fossem passando as informações para o Ministério. Uma semana antes do movimento de fato eclodir, nós estávamos conversando com a Casa Civil e aí nós já tínhamos os órgãos de segurança também acompanhando. Eu penso que talvez um equívoco tenha sido subestimar esse movimento num primeiro momento. Nós não devemos subestimar. Nós tivemos a experiência, junto com o Blairo Maggi, que foi governador do estado de Mato Grosso por 2 mandatos, de estarmos e acompanharmos várias crises. Nós percebemos que todas aquelas crises que nós atuamos no seu início, que nós chamamos todo mundo para o diálogo e abrimos com total transparência as possibilidades, elas foram resolvidas sem muitos traumas. Talvez a falha tenha sido subestimar, se chegou num ponto em que o governo não teve uma outra alternativa que não fosse ceder nos termos que cedeu. Agora, o Ministério da Agricultura, a todo momento, se posicionou contra, principalmente a tabela. Nós estamos trabalhando hoje numa economia livre de mercado. Eu não posso e não tenho condições de tabelar algo se o mercado me dê indicações diferentes disso. E no final, só um vai pagar a conta, que é o consumidor brasileiro. Então nós não podemos passar isso à frente. Entendeu? Ministro, uma coisa curiosa. Uma tabela que é do mínimo. Geralmente, quando você vê tabela, a tabela é o máximo que você pode cobrar. Essa tabela é o contrário. E com certeza, aqui, milhares e milhares de caminhoneiros brasileiros, autônomos, pessoas valorosas, né, têm que ser respeitadas, mas, sem dúvida alguma, nós acho que estamos no modelo de negócios, de comprar e vender, e aí cabe também aos senhores caminhoneiros, independentes autônomos, compreenderem, quem sabe, aí se formarem em cooperativas para poderem negociar melhor. E sabe que também o que a gente percebeu ali, que o movimento em si não era só dos caminhoneiros autônomos, não. Muitas transportadoras aproveitaram também esse movimento para colocar alguns pontos que não estavam nas reivindicações iniciais. Nós que acompanhamos desde o início, nós percebemos que essa questão da tabela, do tabelamento, entrou no último minuto do segundo tempo. Quer dizer, não era necessário chegar até lá. Mas, enfim, aconteceu, está aí. Isso vai trazer um prejuízo tremendo ao setor produtivo, vai trazer um prejuízo tremendo à população, porque no final esse custo a mais ele vai ser repassado, vai doer no meu bolso, no seu e de todos que estão aqui nos assistindo, e que o próximo governo vai ter que fazer um enfrentamento. O que nós não podemos fazer com que o diálogo suma pela janela, ou seja, que o radicalismo tome conta e que o Brasil perca com isso. Esse movimento já custou caro para o país e não pode se repetir. E a sua observação muito importante, existe uma ação preventiva. É necessário considerar qualquer indício e tratá-lo sem dúvida alguma. Agora,
Elmar Novak, nosso ministro interino aqui hoje nesse nosso encontro, a grande pergunta que todo mundo agora me faz, o presidente Bolsonaro foi eleito, o agronegócio, 90% dele, com certeza, votou em Bolsonaro, em função de todas as questões, segurança jurídica e todos esses aspectos. Mas a grande pergunta que me fazem aqui é a seguinte: quais são... Isso gera uma expectativa muito grande aqui, não é? Na sua visão, na sua experiência, está dentro do Ministério, provavelmente continuará nesse Ministério, nesse trabalho, quem sabe, espero que sim. Quais são as coisas que você crê que este novo governo, este novo Ministério que vai ser criado, terá que enfrentar no seu primeiro trimestre, quadrimestre, e a gente vem de coisas positivas, sim, safra crescente, sim, etc., não é? Abastecimento da população brasileira assegurado, inflação mantida por preços baixos de alimentos, tem uma série de ingredientes aí positivos do agro para o país. O que você acha que será aí os 3, 4 principais pontos do início do governo Bolsonaro com relação ao agronegócio? Veja só, eu só quero aqui fazer uma análise assim, geral, que o que eu entendo que o governo do presidente Bolsonaro ele vai resgatar alguns valores que acabaram se perdendo um pouco ao longo do processo. E é necessário, obviamente, que ele inspire, que ele seja um exemplo, mas só vamos mudar o Brasil se todos, obviamente, tiverem o compromisso de mudar algumas posturas. Nós percebemos no dia a dia pequenos desvios éticos sendo tratados com muita complacência. Ou seja, não, só fez isso. É aquela velha história do rouba, mas faz. Nós temos que acabar com isso. Não existe meio honesto, não existe meio corrupto. Ou é honesto ou é corrupto. E aquilo que é corrupto tem que ser banido na sociedade. E digo mais, as questões de posturas corruptas não é só em desvios de recurso público, mas é no dia a dia. É o cara que, para faltar, por exemplo, o trabalho, pega um atestado médico falsificado. É o cara que, ao receber, por exemplo, um troco num caixa de supermercado, recebe a mais e fala: olha, que se dane, ela foi trouxa de me passar mais. Não fui eu que roubei. Quer dizer, isso é desonestidade. Então, nós temos que resgatar esses valores. Eu acredito que o nosso presidente Bolsonaro vai ser um exemplo nesse aspecto, e ele já demonstrou isso, dentro desse resgate de valores. E falo mais, nós vivemos num Estado laico. De fato, as pessoas precisam ter a liberdade do seu culto. Mas quando você vê um presidente assumindo a nação, ou seja, recebendo ali a notícia de que foi eleito, agradecendo a Deus por isso e pedindo a Deus sabedoria para conduzir a nação, já começou muito bem. Foi o primeiro ato dele, foi o primeiro ato. Então, isso nos deixa muito esperançosos com o que vem pela frente, né? E aí eu digo, a responsabilidade passa a ser ainda maior desse novo governo. Em relação ao agro, o agro desde o primeiro momento apoiou o candidato Jair Bolsonaro, hoje o presidente eleito. Desde o primeiro momento acreditou nas suas propostas porque ele respeita, ele conhece e ele entende o setor. Em relação à gestão do Ministério da Agricultura, nós implementamos uma governança focada nos resultados e não mais nos processos. Isso é uma mudança de cultura. Isso não pode retroceder. Nós, ao fazer isso, nós analisamos os riscos que existem em cada setor. Ao fazer análise de risco, de vulnerabilidade, nós estamos aplicando corretivos. Por exemplo, o nosso sistema de inspeção federal, que é um sistema robusto, que funciona e por isso mesmo estamos em mais de 180 países no mundo, ele precisa passar por alguns ajustes. O compliance veio para ajudar nesse processo, mas não basta. Hoje, junto com o diretor do DIPOA, nós estivemos na Embrapa Tecnologia Informática e estamos trabalhando um módulo para trazer aquela inspeção da década de 70, que ainda é o mesmo procedimento que nós adotamos hoje, para a modernidade, para os novos sistemas, para que se a gente está pensando em trabalhar um piloto onde haja um scanner que agregue tecnologia naquela inspeção. Isso vai diminuir a quantidade de pessoas necessárias em linha, vai nos dar mais eficiência no processo e mais rapidez, que é o que nós esperamos. Então, esse é um processo também que não pode parar. Em relação a crédito, nós precisamos que esse setor, o setor agrícola brasileiro, ele seja valorizado. Veja só, muitas pessoas reconhecem esse setor. 1 de cada 3 empregos formais no país vem desse setor.
se nós formos olhar, quase 25% do PIB brasileiro e quase 50% das exportações. Portanto, ele é um setor importantíssimo para a economia do país. E as pessoas reconhecem isso, porém valorizam pouco. É necessário, para que a gente possa potencializar isso, que nós tenhamos mais crédito, volume maior de crédito, acesso simplificado a esses créditos e juros menores. E é possível fazer. E é possível. Isso vai dar uma nova dinâmica. Então, esses são fatos que não podem retroceder. Em relação à questão dos ativos que o agronegócio agrega. Para se ter uma ideia, Tejão, nós temos hoje mais de 2 trilhões de dólares imobilizado dentro das propriedades rurais dos produtores rurais brasileiros em prol do meio ambiente, em prol do planeta. Só que isso não é valorizado. Veja, nós temos a lei ambiental mais completa do planeta, mas que impõe um ônus que nenhum produtor rural do mundo tem. Em alguns casos, nós somos obrigados a deixar 80% da propriedade fechada com vegetação nativa, enquanto podemos produzir só em 20%. Para dar um exemplo, para quem nos está assistindo, isso é como se nós tivéssemos um hotel com 100 apartamentos, pudéssemos explorar economicamente apenas 20, porém, ser responsável por manter os 100 apartamentos funcionais. Com tudo isso, nós somos competitivos, nós produzimos com produtos de qualidade. Nós temos hoje 25% de mata nativa dentro das propriedades rurais. Como eu falei, 2 trilhões de dólares imobilizados em prol do meio ambiente. Nós queremos que o mundo reconheça esse esforço. 66% do território brasileiro é coberto de vegetação nativa. 66%. Essa área é maior do que a área de toda a União Europeia e ainda cabem mais 4 Noruegas. E ainda nos falam que nós não fazemos pelo meio ambiente. Chega. Quando vem essas pressões, essas conversas de que nós não podemos mais explorar cerrado, que nós não podemos abrir... Veja, nós não podemos aceitar isso. O Brasil não pode aceitar. Eu defendo desmate ilegal zero. Okay. Nós não podemos permitir desmatamento ilegal. Agora, dentro do que a lei ambiental, das mais rigorosas do planeta, nos permite, nós temos que estimular que o produtor rural brasileiro produza. Nós temos uma responsabilidade grande com o planeta. Nessa área de vegetação nativa brasileira, nós temos 97% do que existe de vida no planeta. Nós temos o equivalente a 15 anos de atividade industrial norte-americana em crédito e estoque de carbono. Nós não queremos abrir mão da política ambiental que nós escolhemos. Isso é um ativo importante. Isso, quando nós saímos para fora vendendo nossos produtos, nós queremos mostrar isso para o mundo. E veja, Tejão, isso até 2 anos atrás não existia esses dados. Nós pedimos ao Evaristo, da Embrapa Inteligência Territorial, que nos fizessem um mapa de como era a ocupação do território brasileiro. Quando recebemos a informação que 66% era coberto de vegetação nativa, foi uma surpresa para nós também. Logo em seguida, a NASA veio e fez um estudo que acabou comprovando o que nós fizemos. E veja, a NASA não fez isso de boazinha. A NASA queria, de fato, era ter certeza de que se o que nós estávamos falando era verdade. Então, o mundo inteiro hoje sabe disso. O que nós não podemos é aceitar pressões por meros interesses econômicos sem reagir. E Elmar, olha, ou seja, temos fatos espetaculares e eu acho que também estaria na hora, talvez, quem sabe próximo governo, e nós temos uma ação de comunicação bem inteligente para falarmos isso com as distintas populações planetárias, né? Uma forma inteligente de levar isso adiante. Nós ficaríamos aqui um tempão aqui nesse talk show, Elmar, o problema é o nosso tempo. Ministro interino, hoje aqui no nosso encontro, Elmar Novak, qual é o recado que você mandaria para o nosso cidadão urbano que vai nos ver, ouvir e assistir? Ele precisa conhecer a agricultura e a pecuária do Brasil. Esse é um setor maravilhoso, é um setor que tem feito muito pelo país e, como disse, é um setor por vezes reconhecido, mas que precisa ser valorizado. Nós estamos estimulando que as escolas levem as suas crianças para conhecer a Embrapa, que conheçam o Ministério da Agricultura e que saibam que o produtor rural brasileiro é um herói e que precisa ser valorizado como tal. Nós não podemos
nós não podemos e não devemos jamais esquecer que se o Brasil se encontra na situação econômica que se encontra, ainda que não sejam das melhores, nós devemos a esse setor produtivo que cresceu quase 17% e que trouxe o Brasil de um índice negativo por um positivo no crescimento da economia. Então, nós precisamos valorizar, precisamos reconhecer e que as pessoas entendam que aquilo que encontram nas prateleiras do supermercado tem uma longa caminhada, tem um longo caminho do momento em que é produzido até chegar às nossas mesas. Você usou uma expressão muito interessante. Existe reconhecimento, o que não existe é a devida valorização. Né? Porque exatamente. Hoje nas nossas pesquisas, o pessoal hoje está todo mundo compreendendo a importância do agricultor. E há um reconhecimento, o que falta é aquela dimensão do valor estimativo, né? É isso. Elevar a valorização. O seu recado, Elmar, para os produtores aqui e a turma do agro que vai nos ver, nos assistir e nos escutar. Olha, que continuem acreditando no Brasil. Eu falo sempre que a profissão de produtor rural é uma das profissões que exige maior coragem. E eu falo isso também extensivo aos pecuaristas, né? Aos agricultores e pecuaristas. Quem é capaz de pegar todo o seu patrimônio e enterrar na terra? Ainda vai ao banco, toma mais uma grande quantidade emprestado, coloca na terra. Vai num amigo que de repente tem uma outra atividade, tem um dinheiro sobrando, pega emprestado e coloca na terra. E depois fica torcendo para chover, depois torce para fazer sol, aí reza para ver se a safra vem sem nenhum problema, para o caminhão não quebrar, para o trator não quebrar, e aí vai indo. E no final, Tejão, se aquela safra, se a sua produção no momento da venda ainda não foi adequada ou não atendeu às expectativas, ele continua acreditando que o próximo ano vai ser ainda melhor. Pois é. E isso faz toda a diferença. O produtor rural nunca deixou de acreditar no país, independente de governo, independente de plano econômico, independente de crise, o produtor rural brasileiro nunca deixou de acreditar no seu país. E é necessário que o seu país, que o nosso Brasil, acredite também no produtor rural brasileiro. Portanto, não deixe de acreditar no seu país. E aqui, eu tenho um vídeo que me foi dado, o Blairo jovenzinho, falando lá, acho que lá para passar pesal, não sei onde que era, no início lá, dizendo, nós vamos fazer, independente de Brasília, independente de governo, nós vamos fazer. É o pai dele ainda quando fundaram a cidade de Sapezal. Isso, aquela coisa que você bem traz, esse pioneirismo brasileiro, desse Brasilzão todo, que realmente é lindo e espetacular. E eu não posso deixar de perguntar, porque todo mundo aqui está perguntando, nós vamos agora, novembro, dezembro, virada aqui do ano, o novo governo. Quem vai ser o novo ministro da Agricultura, Elmar? Tejão, eu achei que você ia me contar isso aqui no seu programa. Eu acho que essa é uma pergunta ainda sem respostas. O que nós estamos é nos preparando para fazer uma transição tranquila, com o máximo de informações. Queremos que a futura gestão do Ministério da Agricultura seja ainda melhor do que a nossa. Queremos dar condições para que ela continue o trabalho que nós entendemos que foi positivo e daremos todo o apoio de fora para que ela faça as mudanças que entender necessário. Então, nós continuamos na expectativa, estamos nos preparando para essa transição que deverá começar já nos próximos dias, mas confiantes que o presidente saberá fazer uma boa escolha e quem vir a assumir aquela cadeira saiba valorizar o setor produtivo, que o setor produtivo brasileiro continue tendo vez e continue tendo voz. Produtores, produtoras, cooperativismo brasileiro, realmente um espetáculo. E nessa transição e lá para o futuro, quem sabe? Elmar Novak. Está me lançando, isso aqui é o Ter Amigos. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui, Elmar. Obrigado.